A vida para muitos homens apresenta-se como uma encruzilhada marcante depois dos 50 anos. É um ponto onde se distinguem dois caminhos bem diferentes. De um lado, há a estrada que leva à insignificância, ao esquecimento, a uma rotina sem grandes desafios ou recompensas. Do outro, uma via que promete prosperidade, relevância e a chance de construir um legado duradouro. É uma escolha silenciosa, muitas vezes inconsciente, mas que define o resto da jornada. O segredo dos 50 anos como um ponto de virada é algo que contradiz a percepção social comum. A maioria das pessoas acredita que a melhor fase da vida, especialmente para o sucesso profissional e financeiro, já passou. Mas a verdade, observada por mentes como a de Napoleon Hill, aponta para uma realidade totalmente diferente. Ele viu que, para muitos, os 50 anos não são o fim, mas o verdadeiro começo. Hill, com sua base científica e seus estudos aprofundados sobre a mente humana e o sucesso, desvendou que a grande tragédia da maioria é justamente escolher o caminho errado. Eles aceitam a ideia de que a vida já ofereceu o que tinha de melhor, e essa aceitação é o que os impede de ver as novas oportunidades. Existe uma mentira cruel que se instala na mente de muitos: a ideia de que as melhores oportunidades já se foram, que o tempo de grandes feitos passou. Essa mentira é tão poderosa que se torna uma verdade pessoal, um dogma inabalável. Ela alimenta o que Hill chamou de síndrome da resignação prematura, um mal que afeta muitos homens depois dos 50. Não é uma doença física, mas algo que atinge a alma, a vontade de viver e de criar. É como se a pessoa, sem perceber, aceitasse um destino medíocre, sem lutar por mais. Essa contaminação mental não é um vírus que se pega no ar, mas uma ideia que se espalha e se enraiza. É a aceitação de uma vida sem brilho, sem grandes ambições, não por falta de capacidade, mas por uma resignação silenciosa. O ambiente social e familiar, muitas vezes sem intenção, contribui para disseminar essa crença limitante. Amigos que se acomodaram, parentes que repetem frases como "nessa idade não dá mais", noticiários que celebram apenas a juventude e a inovação vinda de mentes jovens. Tudo isso colabora para formar uma espécie de bolha mental que sufoca o potencial dos homens maduros. Eles são bombardeados com a ideia de que o frescor da juventude é o único passaporte para o sucesso e que a experiência acumulada é um peso, não um trunfo. A síndrome da resignação prematura não se manifesta com febre ou dor no corpo, mas com uma dor na alma, uma sensação de vazio, de propósito perdido. É a aceitação de que o melhor já foi e que agora é só esperar o fim. Essa mentalidade é um veneno lento que mata os sonhos e a vontade de ir além. O homem que antes era cheio de planos e energia começa a se contentar com pouco, a evitar riscos, a fugir de qualquer coisa que exija um esforço maior. Ele se fecha para as novidades, para o aprendizado contínuo, para a possibilidade de reinvenção. E o pior é que ele faz isso acreditando que está sendo realista, quando, na verdade, está apenas cedendo a uma manipulação mental sutil e devastadora. A sociedade, de certa forma, o empurra para essa resignação, e ele, sem as ferramentas certas, acaba por aceitar. Mas a verdade, tanto bíblica quanto filosófica, nos diz que, como o homem pensa, assim ele é. Essa frase, simples e profunda, resume a essência do que Napoleon Hill descobriu, ao longo de anos de estudo, com centenas de milionários e homens de sucesso. Ele percebeu que a mente humana, ao contrário do corpo, não tem uma data de validade para sua capacidade de criar, inovar e prosperar. Na verdade, para muitos, a maturidade traz consigo uma clareza e uma sabedoria que são ferramentas poderosas para o sucesso. Hill observou que uma quantidade impressionante de grandes conquistas e fortunas foi alcançada por homens que já haviam passado dos 50 anos. Não era uma questão de sorte, mas de uma combinação de fatores que só a experiência pode proporcionar. A sabedoria acumulada em décadas de vida de erros e acertos se tornava um motor poderoso. Era como se, depois de tantos anos, a mente finalmente estivesse afiada o suficiente para cortar o desnecessário e focar no que realmente importava.
As distrações da juventude se dissipavam e a capacidade de discernimento atingia seu auge. No entanto, a narrativa social moderna insiste em desvalorizar tudo isso. Ela nos empurra para a ideia de que a inovação e o sonho são privilégios da juventude. Se você já passou dos 50, a mensagem é clara. Seu tempo de grandes ideias e de mudar o mundo já passou. Essa é, talvez, a maior manipulação contra a mente masculina. Uma manipulação que rouba do homem o seu potencial no exato momento em que ele está no auge de sua capacidade intelectual e de sua sabedoria de vida. É como se a sociedade dissesse: você acumulou um tesouro de conhecimento e experiência, mas agora não serve para mais nada. Esse tesouro acumulado após 5 décadas de vida é algo que nenhuma juventude pode comprar. São os erros, as quedas, os aprendizados dolorosos, as vitórias suadas, as relações construídas, as crises superadas. Tudo isso se transforma em um discernimento apurado, uma intuição quase infalível e uma resiliência inabalável. São armas poderosas para quem decide usá-las, mas que são frequentemente descartadas por conta dessa narrativa limitante. O homem maduro tem a capacidade de ver padrões, de antecipar problemas, de negociar com sabedoria e de liderar com autoridade, não por imposição, mas por respeito à sua jornada. A sociedade, ao invés de celebrar essa sabedoria, muitas vezes a ignora ou a trata como algo obsoleto. As empresas buscam o sangue novo, as mídias cultuam a imagem do jovem empreendedor e o homem maduro é deixado de lado, sentindo-se invisível. Mas essa é uma visão distorcida e perigosa. Ela não apenas prejudica o indivíduo, mas também priva a sociedade de um recurso valioso. A mente de um homem que viveu 50 anos não é a mesma de um jovem de 20 ou 30 anos. Ela é mais complexa, mais profunda, mais capaz de conectar pontos e de enxergar o cenário completo. É preciso entender que a experiência não é um fardo, mas uma plataforma. Cada falha, cada desilusão, cada obstáculo superado serve para construir um alicerce mais sólido para o futuro. O homem maduro tem uma perspectiva que o jovem ainda não possui. Ele já viu ciclos se repetirem, já enfrentou perdas, já sentiu o gosto da vitória e da derrota. Essa bagagem emocional e intelectual é um diferencial competitivo enorme, se ele souber como usá-la. A grande questão é que muitos homens, por estarem imersos nessa cultura que desvaloriza a idade, acabam por acreditar nessa mentira. Eles internalizam a ideia de que estão velhos demais para começar algo novo, para aprender uma nova habilidade, para buscar um novo sonho. E essa crença se torna uma barreira intransponível, mais forte do que qualquer obstáculo real. É uma prisão mental autoimposta, onde o potencial é sufocado pela resignação. Hill nos mostra que a mente é o principal campo de batalha. Se o homem acredita que sua época de ouro já passou, então ela realmente passou. Mas se ele entende que a maturidade é, na verdade, o momento de maior poder mental, de maior clareza e de maior sabedoria, então um mundo de possibilidades se abre. A idade não é um limitador, mas um catalisador. Ela refina o pensamento, aprimora as habilidades e permite que o homem haja com uma precisão e uma eficácia que antes não possuía. A mente sem idade é aquela que compreende que o tempo é um aliado e não um inimigo na jornada em busca do sucesso e da realização. É a mente que se recusa a aceitar a resignação e que decide usar todo o seu tesouro acumulado para construir um futuro ainda mais brilhante. A mentira sobre a idade e o auge da capacidade mental, especialmente aos 50, 55 ou 60 anos, é uma das maiores decepções que a sociedade impõe. Muitos são levados a acreditar que, ao atingirem essa fase da vida, suas melhores oportunidades já se foram e que o declínio é inevitável. Mas essa é uma narrativa falsa, uma programação social projetada para limitar o potencial humano. O despertar para essa manipulação é o primeiro passo para o sucesso. É preciso enxergar que a ideia de que a capacidade diminui com a idade é uma falácia que serve apenas para manter as pessoas presas em um ciclo de mediocridade e resignação. A verdade institucionalmente ocultada
é que um homem de 50 anos, se souber usar sua bagagem, pode acumular mais riqueza e realizar mais feitos em 10 anos do que em todas as décadas anteriores de sua vida. Isso não é uma hipérbole, mas uma constatação baseada na observação de muitos casos de sucesso. A combinação de experiência acumulada, maturidade emocional, uma vasta rede de relacionamentos e uma urgência consciente para realizar os sonhos cria uma fórmula explosiva para o sucesso. Essa fase da vida não é o fim, mas o verdadeiro início de um período de potencial ilimitado, onde todos os elementos se alinham para a manifestação de grandes conquistas. A experiência proporciona uma visão de mundo que os mais jovens ainda não possuem. Ela permite identificar oportunidades e riscos com uma clareza que só o tempo e os desafios podem oferecer. A maturidade emocional traz consigo a capacidade de lidar com frustrações, de manter a calma sob pressão e de tomar decisões estratégicas sem o ímpeto da juventude. A rede de relacionamentos, construída ao longo de décadas, é um ativo inestimável, abrindo portas e criando conexões que aceleram qualquer empreendimento. E a urgência consciente, aquela sensação de que o tempo é precioso e que cada dia conta, impulsiona a ação e a dedicação de uma forma poderosa. É nesse ponto que entra a queima de navios mental, um conceito que Napoleon Hill tanto prezava. Trata-se de parar de brincar de viver, de abandonar as desculpas e os medos que impedem a ação. Significa cortar todas as pontes que levariam de volta à zona de conforto e à mediocridade. Quando um homem decide que não há mais volta, que o sucesso é a única opção, ele mobiliza todas as suas energias e recursos para alcançar seus objetivos. Essa mentalidade de tudo ou nada é um catalisador poderoso para a transformação e para a conquista de resultados extraordinários. Não é uma atitude imprudente, mas estratégica, baseada na convicção de que o potencial é real e que a hora de ativá-lo é agora. Para se tornar o diretor, roteirista e protagonista da própria história, é preciso uma mudança de mindset radical. Não se trata apenas de querer, mas de decidir. Decidir que a narrativa social não define seu destino. Decidir que a idade é um trunfo e não um obstáculo. E decidir que a vida após os 50 será a mais produtiva e gratificante de todas. Isso exige coragem para desafiar as expectativas, para ignorar os céticos e para acreditar firmemente em si mesmo e em suas capacidades. É um ato de autodescoberta e de empoderamento, onde o homem assume o controle total de sua jornada e se recusa a ser um mero coadjuvante em sua própria vida. Essa fase da vida oferece uma oportunidade única para redefinir o propósito, para perseguir paixões que talvez tenham sido adiadas e para construir um legado que realmente importe. A sabedoria acumulada permite uma abordagem mais consciente e intencional para a vida, onde cada ação é guiada por um propósito maior. É a chance de usar todo o conhecimento e experiência para criar algo significativo, não apenas para si, mas também para os outros. A maturidade não é um convite à aposentadoria mental, mas um chamado para a ação, para a inovação e para a plenitude. O homem que entende essa verdade se liberta das amarras do conformismo e se lança em uma nova fase, cheia de energia e entusiasmo. Ele não se contenta em viver de lembranças, mas se dedica a construir um futuro ainda mais promissor. A mente madura, com sua capacidade de síntese, de análise e de visão estratégica, torna-se uma ferramenta poderosa para a criação de valor e para a realização de sonhos. É a prova viva de que a idade é apenas um número e que o verdadeiro poder reside na mente e na atitude. Para que essa transformação aconteça, é fundamental destruir as crenças limitantes que foram implantadas e cultivadas ao longo dos anos. Essas crenças são como ervas daninhas na mente, sufocando o potencial e a capacidade de prosperar. Frases como "já é tarde para mim", "eu não consigo mais aprender coisas novas" ou "meu tempo já passou", não são apenas pensamentos aleatórios. São mantras de autodestruição que o homem repete para si mesmo, alimentando a resignação prematura. Elas são a voz da programação social que tenta mantê-lo em um estado de estagnação, longe de sua verdadeira força.
É preciso reconhecer que essas ideias são mentiras, artifícios criados para diminuir a autoconfiança e a ambição. A fé e a determinação, por exemplo, não têm idade. Pelo contrário, a capacidade de manter a fé em momentos difíceis e a determinação de seguir em frente, mesmo diante de obstáculos, se refinam e se fortalecem com os anos. Um homem de 50, 60 ou até 70 anos possui uma resiliência e uma perspectiva que um jovem raramente tem. Ele já enfrentou diversas tempestades, já superou perdas e desilusões e aprendeu com cada uma dessas experiências. Essa bagagem é um tesouro e não um fardo. A capacidade de prosperar não diminui com a idade, ela se aprimora. A sabedoria adquirida permite tomar decisões mais assertivas, evitar armadilhas comuns e identificar oportunidades que passariam despercebidas por olhos menos experientes. A paciência, muitas vezes escassa na juventude, torna-se uma virtude valiosa, permitindo que projetos e ideias amadureçam no tempo certo, sem a pressa que leva a erros. A maturidade emocional ajuda a gerenciar o estresse e a manter o foco, mesmo em cenários complexos. A decisão crucial que se apresenta a cada homem maduro é esta: continuar vivendo na mentira de que suas melhores épocas já passaram, aceitando uma vida de mediocridade e arrependimento, ou despertar para a fase mais poderosa e produtiva de sua existência. Essa escolha não é fácil, pois exige coragem para questionar tudo o que foi ensinado e para desafiar o status quo. Exige a disposição de se libertar das expectativas alheias e de abraçar uma nova visão de si mesmo e de seu futuro. Existe uma versão desconhecida de si mesmo aguardando manifestação. Uma versão mais sábia, mais forte, mais determinada e mais capaz do que ele jamais imaginou ser. Essa versão não é um ideal inatingível, mas uma realidade que pode ser desvendada através da quebra de paradigmas e da reconstrução da própria identidade. É como um diamante bruto, que precisa ser lapidado para revelar seu brilho máximo. A idade, nesse contexto, não é um fator limitante, mas uma ferramenta de lapidação. Para acessar essa versão, é necessário um trabalho interno profundo. Começa com a autoanálise honesta e a identificação das crenças que o estão impedindo de avançar. Em seguida, vem o processo de desconstrução dessas crenças, substituindo-as por pensamentos e convicções que impulsionam o crescimento e a prosperidade. Isso pode envolver a leitura de livros inspiradores, a busca por mentores, a participação em comunidades de pessoas com mentalidade semelhante, ou até mesmo o desenvolvimento de novas habilidades. O poder da fé em si mesmo e em seu potencial é o motor dessa transformação. Não se trata de uma fé cega, mas de uma convicção baseada na experiência acumulada e na compreensão de que a mente humana é uma ferramenta poderosa, capaz de moldar a realidade. Quando um homem decide que pode, ele ativa recursos internos e externos que estavam adormecidos. Ele começa a ver soluções onde antes via problemas e oportunidades onde antes via apenas fechamento de portas. A decisão de despertar para essa fase mais poderosa da existência é um ato de rebelião contra a narrativa social limitante. É um grito de liberdade que ecoa a verdade de que a vida não diminui após os 50, mas se expande, se aprofunda e se torna mais rica em significado e em possibilidades. É a prova de que o auge não é um ponto fixo no tempo, mas um estado de espírito que pode ser alcançado e mantido, independentemente da idade cronológica. O homem maduro tem em suas mãos todas as ferramentas para construir um legado extraordinário. Ele só precisa decidir usá-las. O homem maduro tem em suas mãos todas as ferramentas para construir um legado extraordinário. Ele só precisa decidir usá-las. Esse é o ponto onde o segredo de Andrew Carnegie, desvendado por Napoleon Hill, se torna não apenas uma teoria, mas uma prática essencial para a prosperidade. Carnegie, um dos homens mais ricos de seu tempo, não enriqueceu por acaso. Ele tinha uma capacidade ímpar de transformar cada experiência, cada falha e cada aprendizado em uma verdadeira máquina de fazer riqueza. E não estamos falando apenas de dinheiro,
mas de um capital de sabedoria e discernimento que vale muito mais. A metamorfose que ocorre na mente humana durante a maturidade não é um processo físico, mas uma transformação profunda na qualidade do pensamento. A mente jovem, com sua energia vibrante e sua sede por novidades, muitas vezes se dispersa. Ela é ávida, mas também distraída, saltando de uma ideia para outra sem a disciplina necessária para focar e aprofundar. É como uma ferramenta multiuso, capaz de fazer de tudo um pouco, mas sem a precisão de um instrumento cirúrgico. Já a mente madura é diferente. Ela não perde a capacidade de aprender. Pelo contrário, ela a refina. Após décadas de tentativa e erro, de sucessos e fracassos, de alegrias e desilusões, essa mente se torna um instrumento de precisão cirúrgica. Ela não se perde em divagações, não se distrai com o superficial. Ela vai direto ao ponto, identifica padrões, antecipa problemas e encontra soluções com uma eficiência que a mente jovem ainda não possui. Essa é a verdadeira riqueza acumulada, um capital invisível, mas poderosíssimo. Muitos homens, ao chegarem à maturidade, descobrem sua verdadeira vocação. Não é raro ouvir histórias de pessoas que, depois dos 50, finalmente encontram o propósito de suas vidas, lançam um negócio de sucesso ou dedicam-se a uma causa que realmente os move. Isso acontece porque os fracassos acumulados ao longo dos anos, as portas que se fecharam, os caminhos que não deram certo, não foram em vão. Cada um desses eventos foi uma peça de um quebra-cabeça, que só na maturidade se encaixa, revelando a imagem completa. É como diz em Romanos 8:28, uma verdade que transcende o tempo e a religião. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo para quem não tem uma fé religiosa, a essência dessa frase ressoa profundamente. Todos os tropeços, as quedas, os desvios de rota, as dores e as decepções, tudo isso se transforma em sabedoria, em discernimento, em uma capacidade ímpar de navegar pelos desafios da vida. Os erros do passado não são fardos, mas degraus para uma prosperidade futura. Essa perspectiva muda tudo. O homem maduro entende que a vida não é uma linha reta, mas um labirinto de aprendizados. E cada canto virado, cada beco sem saída, cada obstáculo superado, o preparou para o momento presente. Ele não lamenta o tempo perdido, pois sabe que nada se perdeu. Tudo foi investido na construção de quem ele é hoje, um ser humano mais completo, mais resiliente, mais sábio e, acima de tudo, mais capaz de manifestar seus sonhos e objetivos. A mente madura não é apenas mais focada, ela é mais paciente. Ela entende que o sucesso duradouro não se constrói da noite para o dia, mas com persistência e estratégia. Ela não busca atalhos, pois sabe que os atalhos muitas vezes levam a impasses. Ela prefere o caminho sólido, o passo a passo, a construção de bases firmes. E é exatamente essa paciência, essa resiliência, essa capacidade de ver o quadro maior, que permite ao homem maduro transformar sua experiência em uma fonte inesgotável de prosperidade, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Ele se torna um farol, um guia, alguém que pode mostrar o caminho para os mais jovens, utilizando a sabedoria que a vida lhe concedeu. Isso é o que Hill observou nos grandes homens de sucesso, a capacidade de capitalizar sua própria jornada, transformando-a em uma vantagem competitiva. Essa capacidade de capitalizar a própria jornada, transformando-a em uma vantagem competitiva, não é uma teoria abstrata. Ela se manifesta em histórias reais, em vidas que provam que a idade, longe de ser um limitador, pode ser o grande catalisador do sucesso. Pense no Coronel Sanders, o fundador do Kentucky Fried Chicken. Ele começou sua jornada empreendedora de verdade aos 65 anos, uma idade em que a maioria das pessoas já está aposentada ou pensando nisso. Sua receita secreta de frango frito, que o tornou mundialmente famoso, foi refinada ao longo de décadas de experiência e observação. Não foi um sucesso instantâneo,
mas o resultado de uma vida inteira de aprendizados que culminaram em um império global. Outro exemplo é Ray Kroc, o homem que transformou o McDonald's no gigante que conhecemos hoje. Ele tinha 52 anos quando conheceu os irmãos McDonald e vislumbrou o potencial de expansão que eles não conseguiam ver. Kroc não inventou o McDonald's, mas sua visão, sua persistência e sua experiência de vida o permitiram construir um dos maiores impérios de fast food do mundo, muito depois do que a sociedade considera o auge da carreira. E o que dizer de Laura Ingalls Wilder, já autora da série A Casa na Pradaria? Ela começou a escrever suas memórias e histórias da infância aos 60 anos e se tornou uma das escritoras infantis mais amadas de todos os tempos. Sua sabedoria, suas lembranças detalhadas e sua capacidade de contar histórias só amadureceram com o tempo, permitindo-lhe criar um legado literário que atravessa gerações. Esses não são casos isolados de sorte ou de genialidade inata. São exemplos claros de como a maturidade, com sua bagagem de erros, acertos, aprendizados e discernimento, se torna uma ferramenta poderosa para a criação de riqueza, impacto e legado. Eles representam a prova viva de que a idade não é um obstáculo, mas um diferencial competitivo, uma vantagem estratégica que muitos, infelizmente, ignoram ou subestimam. A inversão de valores da cultura moderna é um dos maiores sabotadores desse potencial. Vivemos em uma sociedade que supervaloriza a velocidade em detrimento da precisão, a juventude em detrimento da sabedoria. Somos bombardeados por narrativas de sucesso instantâneo, de jovens empreendedores que, embora inspiradoras, criam uma pressão irreal e um sentimento de obsolescência para aqueles que já passaram dos 30, 40 ou 50. Essa cultura nos faz acreditar que, se você não explodiu antes dos 30, seu tempo já passou. Essa mentalidade é especialmente cruel para a geração de homens maduros. Muitos se sentem obsoletos, descartados, quando deveriam estar no auge de seu poder e influência. Eles internalizam a mensagem de que a sociedade não precisa mais deles, que suas ideias são antigas e que a inovação é exclusividade dos mais jovens. Isso é uma tragédia, pois é exatamente nesse período da vida que eles têm mais a oferecer. A magia do despertar do potencial aos 50 é justamente essa: parar de competir no jogo dos jovens, onde a velocidade e a novidade são as métricas principais, e começar a jogar um jogo diferente. Um jogo onde a paciência, a resiliência, a sabedoria acumulada e a rede de contatos são as moedas mais valiosas. É um jogo onde a experiência não é um fardo, mas um ativo inestimável. Quando um homem maduro desperta para essa verdade, ele para de se comparar com o garoto de 20 anos que viralizou nas redes sociais e começa a olhar para dentro, para o tesouro de conhecimento e vivências que ele acumulou. Ele entende que sua jornada, com todas as suas curvas e desvios, o preparou para um tipo de sucesso que a juventude ainda não pode alcançar. É um sucesso mais profundo, mais significativo, mais duradouro. É o sucesso que vem da sabedoria, da experiência e da capacidade de enxergar além do óbvio. E essa é a verdadeira liberdade que a maturidade oferece. A experiência se torna a moeda mais valiosa que um homem maduro pode possuir. Não é algo que se compra ou se adquire rapidamente. É forjada no tempo, nas vitórias e nas derrotas, nos incontáveis testes que a vida apresenta. Essa moeda tem um poder de compra que o dinheiro por si só muitas vezes não tem. Ela compra confiança, respeito. E as portas certas se abrem quase que por magnetismo. A paciência, uma virtude muitas vezes negligenciada na juventude, emerge como uma vantagem competitiva inestimável. O homem maduro aprendeu a esperar, a observar, a planejar a longo prazo, em vez de buscar a gratificação instantânea. Essa calma estratégica o diferencia em um mundo obcecado pela rapidez. Além disso, a rede de relacionamentos, construída com cuidado e propósito ao longo de décadas, se transforma em um ativo inestimável. Não são apenas contatos aleatórios, mas sim conexões profundas,
baseadas em confiança mútua e experiências compartilhadas. Essas relações se tornam um portal para oportunidades que simplesmente não existiriam para um jovem, por mais talentoso que fosse. É através dessa rede que as informações fluem, as parcerias se formam e as portas se abrem para negócios e projetos que exigem não apenas capital, mas credibilidade e um histórico comprovado. Napoleon Hill, em seus estudos com os homens mais bem-sucedidos de sua época, identificou o conceito de mastermind, que se torna ainda mais potente na maturidade. Homens maduros, com suas experiências diversas e complementares, formam alianças estratégicas não apenas por interesse financeiro, mas por um desejo genuíno de colaborar, de aprender e de construir algo maior do que eles mesmos. A troca de ideias, a resolução conjunta de problemas e o apoio mútuo em um grupo de mentes mestras amplificam exponencialmente o potencial de sucesso individual de cada participante. É a sabedoria coletiva superando a genialidade individual. A confiança que a maturidade gera é algo palpável, quase visível. Não é a arrogância da juventude, mas uma autoconfiança serena, fundamentada na certeza de quem já enfrentou muitas batalhas e saiu delas mais forte. Essa confiança abre portas que a juventude, por mais charmosa ou energética que seja, não consegue sequer imaginar. Em negociações, em apresentações, na liderança de equipes, a presença de um homem maduro que exala essa confiança inabalável é um trunfo poderoso. As pessoas tendem a confiar mais em quem já demonstrou resiliência e sabedoria. E, finalmente, há o componente espiritual dessa transformação. A vida com suas perdas, seus medos e a constante lembrança da fragilidade da existência ensina lições profundas. A maturidade traz consigo uma perspectiva diferente sobre o propósito da vida, sobre o que realmente importa. Muitos homens, ao cruzarem a linha dos 50, começam a buscar um significado mais profundo em suas ações, um legado que transcenda o material. Essa busca por propósito infunde suas decisões com uma paixão e uma determinação que não estavam presentes na busca puramente material da juventude. Eles entendem que o sucesso não é apenas sobre acumular bens, mas sobre fazer a diferença, sobre impactar positivamente o mundo ao seu redor. Essa dimensão espiritual transforma a maneira como eles abordam seus negócios, seus relacionamentos e sua própria existência. É um despertar para a plenitude, para a compreensão de que a vida é um ciclo contínuo de aprendizado, crescimento e contribuição. A prosperidade, nesse estágio, deixa de ser um fim em si mesma e se torna um meio para alcançar um bem maior. Essa é a verdadeira riqueza que aguarda o homem que se recusa a aceitar a síndrome da resignação prematura e abraça o poder de sua maturidade. É uma jornada de autodescoberta, de reinvenção e de conquista de um sucesso que é, ao mesmo tempo, material e espiritual, profundo e duradouro.